Bom dia, crianças. Hoje vocês vão abrir esse livro aqui, Aprender Sempre, tá? Aqui na página, no comecinho, né? Tem a contracapa, vocês já vão abrir aqui. Então tá, sequência didática 1, estudar, ler e produzir verbetes. O que é um verbete, tá? Ele está falando, nesta aula, vocês lerão alguns verbetes e compreenderão a função dos textos de divulgação científica como fonte de informação e pesquisa. É importante que saibam que todos os estudos e todas as atividades propostas nessa sequência de trabalho combinarão em uma pequena enciclopédia, que é o que vai sugerir aqui, tá? Depois a gente vai ver como vai fazer isso. Bom, aqui fala o seguinte, vocês certamente já precisaram pesquisar alguma informação em dicionários ou enciclopédia, não é mesmo? Ainda mais agora, né? Tudo a gente pesquisa no celular, né? Computador, muito mais prático. Você sabia que antigamente o conhecimento científico era restrito a um pequeno grupo de pessoas? A organização das primeiras enciclopédias foi fruto da necessidade de compartilhar conhecimentos de diversas áreas de forma simples e objetiva. Além das enciclopédias, os dicionários também trazem uma coleção de verbetes organizada em ordem alfabética das palavras de uma determinada língua. Vamos ver como podemos encontrar a palavra pinacoteca em um dicionário online. Então, foram lá no dicionário online, procuraram pinacoteca. Gente, geralmente no dicionário a palavra vai aparecer dividida por sílaba, tá? E esse aqui é pra gente saber que esse a gente não lê pinacoteca, a gente lê pinacoteca, ele tem um som de tá? Substantivo feminino porque é um nome de alguma coisa, né? E a gente fala a pinacoteca, coloca um A antes, tá? Então, aqui aparece dois significados. Significado número 1, museu onde se expõem pinturas. E o 2, coleção de quadros, tá? A fonte, né, que é o dicionário que a gente encontrou, no caso, essa definição, é Santiago Almeida, Manuel Mourivaldo, que são os autores. Mini Dicionário Livre da Língua Portuguesa, São Paulo, Edra, 2011, tá? Bom, aqui fala, hoje em dia podemos encontrar enciclopédias e dicionários com facilidade em bibliotecas. Além disso, podemos fazer pesquisas em enciclopédias virtuais, como é o caso do exemplo abaixo. Leia com atenção. Agora vai aparecer um outro texto aqui, falando sobre a Pinacoteca do Estado de São Paulo, tá? A origem, Wikipédia, enciclopédia livre, né? A Wikipédia é uma enciclopédia virtual, muito conhecida. E aqui tem o texto, A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos mais importantes museus de arte do Brasil. Ocupa um edifício construído em 1900, no Jardim da Luz, centro de São Paulo, projetado por Ramos de Azevedo e Domiciano Rossi, para ser a sede do Liceu de Artes e Ofícios. É o mais antigo museu de arte de São Paulo, fundado em 1905 e regulamentado como Museu Público Estadual desde 1911. Bom, então tá falando que é o mais antigo museu de arte de São Paulo, tá? Após a reforma conduzida por Paulo Mendes da Rocha na década de 1990, tornou-se uma das mais dinâmicas instituições culturais do país, integrando-se ao circuito internacional de exposições, promovendo eventos culturais diversos e mantendo uma ativa produção bibliográfica. A Pina, como também é conhecida, também administra o espaço denominado Estação Pinacoteca ou Pina Estação, instalado no antigo edifício do DOPS, no Bom Retiro, onde mantém exposições temporárias de arte contemporânea, a Biblioteca Walter Weiss e o Centro de Documentação e Memória da instituição.
A Pinacoteca abriga um dos maiores e mais representativos acervos de arte brasileira, com mais de 10 mil peças, abrangendo majoritariamente a história da pintura brasileira dos séculos XIX e XX. Destacam-se também a coleção brasiliana, integrada por trabalhos de artistas estrangeiros atuantes no Brasil ou inspirados pela iconografia do país. A coleção Nemirovsky, com um expressivo conjunto de obras-primas do modernismo brasileiro, e mais recentemente a coleção Roger Rindt, recebida em comodato no mês de janeiro de 2015. Então, aqui está falando a fonte, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Wikipédia, e tá as outras referências, né? Quando foi feito o acesso. Aqui esse texto, gente, está falando especificamente da Pinacoteca do Estado de São Paulo, né? Então, é uma específica. Bom, agora a gente vai aqui na outra página. Então, vamos lá. Agora que você já conhece o conteúdo do texto, prepare-se para fazer uma nova leitura. Então, vocês vão reler, tá? Esse texto, destacando informações que acha importante. Você poderá usar caneta marca-texto ou um lápis de cor. Compartilhe com seus colegas as informações que você destacou. Depois a gente vai conversar sobre ele em videochamada, tá? Em seguida, conversem sobre a organização visual do texto, respondendo oralmente as seguintes perguntas, ó. Como ele está diagramado? Se a gente olhar nesse aqui, a gente vai ver que ele é diferente desse aqui. Esse aqui aparece, ó, o termo, né, que é pinacoteca, aí fala que é um substantivo feminino, depois aparece, ó, duas definições. Aqui tem um título, né, que é Pinacoteca do Estado de São Paulo, e depois aparecem as informações, ó, né, que o histórico, né, e eles destacaram alguns itens aqui. Na verdade, o que acontece? Como é uma enciclopédia virtual, lá no computador, no celular, vai aparecer algumas palavras em azul. Se eu clicar nessas palavras em azul, eu fico sabendo o que é aquilo ali, tá? Por exemplo, aqui, ó, Ramos de Azevedo. Se eu clicar, vai aparecer a biografia do Ramos de Azevedo e assim por diante, tá? Então, depois, ó, aqui não precisa responder, a gente só vai pensar, porque algumas palavras aparecem em destaque no texto, né? Que é aquilo que eu já expliquei para vocês. No caso dessa aqui, essas palavras eu posso clicar em cima que vai aparecer outras definições, tá? E no caso dessa aqui, ó, que tá destacada no caso aqui, o verbete, né? E falando que é um substantivo feminino, tá bom? Agora, qual é a relevância de ter uma imagem anexa ao verbete? No caso, essa, ó. Tá mostrando o quê? O que tem aqui? É uma coleção, porque aqui fala que pode ser uma coleção de alguma coisa, uma coleção de quadros, ó. Né? Aqui no caso, tá mostrando livros, né? Pra gente ver que é uma coleção, tá? E outra coisa, esses livros também, gente, estão se referindo a quê? A questão das enciclopédias. Antigamente, a gente não tinha celular para pesquisar, não tinha computador, e aí a gente tinha que pegar esses livros aqui, que tinham as definições, e procurar. Eles sempre vinham em ordem alfabética. Por que tinham vários? Porque não cabia tudo em um. Então, no primeiro vinha, por exemplo, a letra A e B. Na segunda, C e D, E, F e assim por diante, tá? Bom, o que indicam as palavras que aparecem em azul? Que é aquilo que eu já conversei com vocês, né? Que essas palavras aqui, se eu clicar nelas, vai aparecer as definições, tá? Bom, depois, responda com atenção as questões em seu caderno. Essas sim vocês vão responder no caderno. Essas, ó. Tá certo? Que é a letra A, B, C e D. Então, vamos lá. Letra A. Por que alguém procuraria uma palavra no dicionário? Por exemplo, pinacoteca. Por
por que, gente, que alguém vai lá e procura uma palavra no dicionário? É porque a pessoa já sabe o significado? Ou para ela descobrir o significado daquela palavra? Então, vocês vão escrever, tá? Lá no caderno é melhor, senão aqui vai ficar muito apertado, tá bom? Depois a B. Por que alguém procuraria pelo termo Pinacoteca de São Paulo em uma enciclopédia? Há diferença entre buscar só Pinacoteca e Pinacoteca de São Paulo? E aí? Se eu procurar só Pinacoteca, não vai aparecer de uma maneira geral o que é Pinacoteca, né? Igual que é o museu onde se expõe pinturas ou coleção de quadros. E se eu procurar agora Pinacoteca do estado de São Paulo? Aqui não vai especificar uma, que é essa, e não vai explicar tudo sobre ela. Então, a diferença é que aqui vai explicar no geral e aqui vai explicar especificamente aquela que eu procurei. Vai contar a história dela, vai explicar como ela foi fundada, quais obras tem nessa pinacoteca e tudo mais, tá? Então, vocês vão explicar isso para mim também. A C. Você já fez alguma busca em dicionários ou enciclopédias? O que estava procurando e para quê? Ih, já deve ter procurado muita coisa, né? E aí? Quando a gente faz uma busca em dicionário ou enciclopédia, a gente faz essa busca para quê? Para descobrir significados, para descobrir alguma coisa específica, para fazer pesquisa, né? E aí, se vocês lembrarem de alguma coisa que vocês pesquisaram recentemente, podem escrever, tá? A D. Onde foram encontradas as informações sobre a Pinacoteca do Estado de São Paulo? Quais as informações encontradas? E aí? Aonde, gente, foi pesquisada? Lá na Wikipédia, ó, que é a enciclopédia virtual, né? Quais as informações encontradas? Coloquem aqui umas 3 informações, retire aqui do texto, tá? Ela foi fundada em tal ano, tá? Coloque umas 3 informações para mim. Releia o texto, retirem 3 informações e coloquem aqui na D, tá bom? Então, eu quero 3 informações. Agora, na 2 é o seguinte, ó. Na atividade anterior, você leu 2 verbetes. Um retirado de um dicionário, que é esse, e o outro retirado, né, da enciclopédia. Então, vocês têm que fazer o quê? Voltar aos textos e comparar as semelhanças e diferenças entre os verbetes. Então, vamos lá, ó. O nome do termo a ser definido aparece em destaque. Qual que aparece em destaque? O nome do termo, a Pinacoteca. Aqui é um título, certo? Então, qual que aparece aqui em destaque? O verbete do dicionário. Aí vocês vão colocar, ó, põe um xizinho. Apresenta uma linguagem simples e direta. Qual que apresenta uma linguagem simples e direta? Ó, Pinacoteca, substantivo feminino, museu onde se expõe pinturas. 2, coleção de quadros. Aqui não é uma linguagem simples e direta, ó, explicou uma coisa, explicou outra, acabou. Agora aqui não, aqui tem várias informações, certo? Então, ó, aqui. Traz informações de um nome comum, que é um substantivo comum. Não é esse aqui, ó, Pinacoteca, que é geral? Porque esse aqui, ó, é com letra maiúscula. É o nome de uma das pinacotecas. Então, geral, é esse aqui, o verbete de dicionário. Traz informações sobre um local, pessoa, personagem específica, lá, substantivo próprio. Qual que é o substantivo próprio? É esse aqui, que é a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, agora é esse aqui. Usa diferentes fontes e cores para destacar palavras e abreviações. E aí, qual que usa diferentes cores para destacar as palavras, as abreviações? E aí? Professora, mas aqui também tem uma coisa destacada, aqui também. Ah, tá, se quiser colocar os dois, então pode, tá? Que são semelhanças, no caso. Traz imagens do termo definido. E aí? Ó, aqui, na verdade... Se eu for ver esse aqui mesmo, não, na verdade, essa imagem não é bem daqui, né? Então, aqui, ó, não vai trazer imagem e o de baixo também não, né? Não tem imagem. Então, não precisa marcar nenhum dos dois aqui tem, tá certo? Bom, e aqui, gente, tem uma terceira perguntinha, ó.
Pensando na exploração que fizemos até agora sobre verbetes, responda em seu caderno. Ó. Em que situações consultamos o dicionário ou a enciclopédia? E aí, compartilhe com os amigos suas descobertas. Pode escrever aqui em que situações. Quando eu quero descobrir o significado de uma palavra, quando eu vou fazer uma pesquisa, quando eu quero aprofundar em algum tema, quando eu quero descobrir novas informações sobre alguma coisa, tá? Então, coloquem aqui, tá? Todas as hipóteses de vocês, tá bom?